Pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Vamos dar continuidade ao estudo do livro A Arte do Ataque no Xadrez, hoje com o episódio número 5. Vamos lá, sem enrola, direto ao ponto. Te desafio agora nesse momento a dar um pause no seu vídeo e analisar essa posição. Jogam as brancas, ok? Valendo? É isso aí, pessoal. Quem achou o lance, parabéns. São ideias bem interessantes. Dando continuidade aqui, né, no capítulo 1 nós vimos sempre falando sobre o rei no centro. Esse caso em tela trata justamente sobre isso. E nessa posição, as brancas estão melhores desenvolvidas e já tem um ataque promissor aqui diante ao rei negro. O grande mistério aqui é não deixar as negras rocarem. Nessa posição, por exemplo, se fosse vez das pretas jogarem, o roque seria um lance perfeito aqui, muito interessante para as pretas. Mas como é a vez das brancas, as brancas têm alguns lances igualmente interessantes. O lance que arremata a partida, ele é um lance interessante de ser visto. É sempre bom a gente analisar esse tipo de lance, que ele é o lance bispo em F6. Aí você me pergunta, mas o bispo já está cravado, né? Eu simplesmente vou continuar com a pressão nele. Eu poderia estar desenvolvendo a peça, né? Mas a ideia é exatamente essa: evitar o roque, ou no caso de roque, né? Ele ter algum tipo de problema. Então, assim, se de repente ele move o rei, né? A gente já está ganho porque conseguimos conquistar uma qualidade aqui, uma peça inteira a mais, né? Então esse lance não é interessante, né? Uma outra situação seria o próprio roque, né? Se de repente ele roca, como que a gente consegue um ataque vencedor? Eu tenho que ter sempre em mente que esse tipo de ataque ele visa um checkmate aqui, né? Com tema de dama e bispo, ele é sempre muito forte, ele tem que estar presente nas nossas partidas. Então nós jogamos o bispo em F6 já para evitar o roque. Por quê? Quando ele teima em rocar, eu posso, por exemplo, sacrificar a torre, né? Se ele tomar de dama, eu já estou ganhando aqui nessa posição, então ele vai tomar de cavalo, né? Tomando de cavalo, a gente já consegue jogar um lance dama D2. Dama D2, qual que é a ideia do dama D2? Trazer mais peça para o ataque, né? Tem algum lance que defende? O que vocês acham aí? Ele poderia, por exemplo, trazer o rei em H7, é uma possibilidade, ou simplesmente abrir mão da dama, né? Jogando cavalo F5 para proteger essa entrada da dama. Aqui já entregaria a dama, né? Vamos pensar na possibilidade de rei H7. Rei H7, ele tem uma sequência que é interessante, que eu vou trazer, por exemplo, a torre aqui para o ataque, ó. Trago a última peça que tá lá no cantinho quietinho. E aí se ele faz, por exemplo, o torre E8, olha, tem uma sequência muito interessante que começa com cavalo H5. Desculpa, cavalo G5. Cavalo G5, e olha só que interessante. Depois que ele jogar, por exemplo, rei em G8, eu tenho um lance aqui muito forte, que é cavalo E6. Eu já estou tocando a dama, já estou abrindo passagem para minha dama. Então, e é difícil evitar algum lance que evite essa entrada de dama, né? Se de repente ele captura meu cavalo, né? Vamos fazer uma ideia aqui: capturou o cavalo, a dama entra, né? E aqui, qual que seria a ideia de evitar esse mate? Teria que jogar novamente o cavalo F5. Só que cavalo F5, olha lá o que acontece com a dama. A dama já está presa, né? Então vamos lá, vamos só fazer uma ideia. Então eu consigo, por exemplo, tomar mais um peão. Quando ele sair, agora sim eu posso simplesmente tomar a dama. Nessa posição, as pretas não rocaram, né? Elas jogaram torre F8. Existem aqui vários lances interessantes, como por exemplo o lance que seguiu aqui na partida: torre toma
E7. Esse lance ele já é conhecido porque ele quer deixar uma peça cravada. Nós temos um lance aqui muito interessante, bem interessante, que é dama D3. Qual que é a ideia do dama D3? Primeiro, eu quero simplesmente trazer a minha torre para o ataque e eu estou livre aqui com a dama para fazer algum tipo de ataque na ala da dama que está sem proteção também. Se de repente ele se aventura em tirar a cravada, né? Esse lance ele tira a cravada, né? Agora o cavalo já pode se mover. Ele recebe uma nova cravada e olha que a pressão em E2 é muito grande. Vamos analisar um outro aspecto, né? De repente, se ele tenta fazer um roque grande, ó, nós já estamos pelo menos com uma peça de vantagem aqui. Não existe tantas opções para ele, né? Então, se de repente é feita essa manobra, a gente já consegue trocar aqui várias peças, né? Olha só como que vai ficar aqui. Nós temos um cavalo inteirinho a mais aqui por um peão. Então, a compensação é grande e as brancas vão vencer esse final. Gostou desse vídeo? Se inscreva, curte e compartilhe. Fique à vontade para comentar. Te vejo no próximo vídeo. Canal Xadrez Pensado, pensado para você.